LICF family. Glory be given to God. Glória seja dada a Deus. So I want to invite you to go directly to the book of Ezra. Eu vou convidar a amada igreja que vai diretamente para o livro de Esdras. Ezra chapter 3. Esdras capítulo 3. Hallelujah. Ezra Hallelujah. chapter 3. Esdras capítulo 3. God is good. Deus é bom. God is good. Deus é bom. And all the time. E todas as vezes. Oh yes. Amém. Indeed, our God is good. Amen. Certeza que o nosso Deus é bom. Amém. It does not matter what the circumstance you are in, but it's always, não vai com a situação em que tu te encontras, mas we always nós sempre give God honor. É Deus que nos honra. Like David said once, assim como David falou uma I vez. will bless the Lord always. Eu abençoarei o Senhor sempre. I will bless the Lord always. I will bless meu Senhor sempre. And his praise shall be continually. E nesta oração poderá ser continuamente. And his praise shall be continually. E a sua oração possa vir continuamente. His praise, a sua adoração, louvor, o seu louvor. Because there is a difference between praise and worship. Porque há uma diferença entre adoração e louvor. His praise shall be continually. O seu louvor possa ser continuamente. In my mouth. Em minha boca. If you found, say amen. Se encontrares, possa dizer amém. If you found, say amen. Se encontrares, diga amém. So let us stand once more and read the word of God. So, vamos nos levantar e ler a palavra de Deus. It reads from verse 1. Isso diz no versículo do capítulo 3. When the 7th month came and the Israelites had settled in their towns, the people assembled together as one in Jerusalem. Then Joshua, the son of Zozadek, and his fellow priests, and Zerubbabel, son of Shealtiel, and his associates, began to build the altar of God of Israel to sacrifice burnt offerings on it in accordance with what is written in the law of Moses, the man of God. I want you to pay attention to the verse number 3. Eu quero que prestemos uma atenção no versículo 3. Versículo 3 diz: Despite the fear of the peoples around them, they built the altar on its foundation and sacrificed burnt offerings on it to the Lord. Both morning and evening sacrifices. Then, in accordance with all that is written, they celebrated the festival of tabernacles with the required number of burnt offerings prescribed for each day. Amen, amen, amen. Amém. Sim diz a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, juntou-se ao povo com um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filhos de Satiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, de Israel, para sobre eles oferecerem holocaustos, com esta escrita na lei de Moisés, homem de Deus. Filmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos das outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor manhã e tarde. Celebraram a festa do tabernáculo como uma escrita e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto continuou e os sacerdotes e o sacrifício para a festa e a lua nova. E de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do 7º mês. Começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam prostos os fundamentos do templo do Senhor. Amen. Amen, church. Amém. So from last Sunday we have introduced this topic. So da última vez nós já trouxemos a introdução deste tópico. Rebuilding the altar of the Lord. Reconstruindo o altar de Deus. Can you repeat with me? Rebuilding the altar of the Lord. Posso repetir comigo?
Repetir. can't hear you. Eu não consigo ouvir-vos. Rebuilding the altar of the Lord. Reconstruindo o altar do Senhor. And we have said last Sunday that an altar is an elevation or elevated place from the ground. Nós falamos na última semana que o altar é espaço elevado do solo That was could be found at the outer side of the temple, que poderia ser encontrado no lugar externo do templo. and it was designed to offer burnt offerings to the Lord. Isto foi desenhado para oferecermos holocaustos ao Senhor. As we can see there, the flames and the smoke rising unto the heavens. Como nós podemos ver, é o fumo e as chamas a levantarem sobre o altar. So what is the context here? Qual é o contexto aqui? I've said last Sunday that the people of Israel were taken into captivity, Eu falei no domingo passado que o povo de Israel foi tirado para o cativeiro. and according to the word to prophet Jeremiah, De acordo com as palavras do profeta Jeremias, the Bible says that the people of God ought to be taken into captivity. a Bíblia diz que o povo de Deus tinha que ser tirado do cativeiro. As a matter of fact, the Babylon king has taken the people to captivity, A propósito, o rei da Babilônia tirou o povo do cativeiro and the people of God remained there for how many years? e o povo de Deus permaneceu lá por quanto tempo, amados? Come on, Vamos lá. come on. 70 years. 7 anos. 70 years. 17 anos. Hallelujah. The Bible says that the people of God remained into captivity 70 years. A Bíblia nos diz que o povo de Deus manteve no cativeiro por 70 anos. But the Lord our God is faithful. Amen. Mas o nosso Senhor é justo. The Lord our God is faithful, O nosso Deus é fiel. and He will fulfill whatever He has promised to His people. Amen. E Ele vai cumprir com o que Ele prometeu ao seu povo. And we saw that God raised another king, E nós vimos que Deus levantou um outro rei and that king was called Cyrus. e aquele rei foi chamado Ciro. And Cyrus was risen by God Sara foi o homem levantado por Deus to free the people of God and return to their motherland. para libertar o povo de Deus e relevá-los para sua terra-mãe. Then in the year 539, Nos anos de 5.030, 539, 539, the history says that Cyrus overcame Babylon. a história nos diz que Ciro conseguiu vencer a Babilônia And Cyrus received the command e Ciro recebeu o comando that he should release the people of God to go and worship the Lord. que ele deveria libertar o povo de Deus para adorar ao And Senhor. we have read from chapter 3 E nós acabamos de ler do capítulo 3 that on the 7th month que no 7º mês, after the exile in Babylon, depois do que dizer na so when the Babilônia, people of God have started to settle in their own land, quando o povo de Deus foi proferido para estar na sua própria terra, he started to settle, estabelecer-se na sua terra. ele estava a estabelecer-se em sua própria terra. The Bible says that they prioritized the worship. A Bíblia nos diz que eles priorizaram a adoração. We have read here from the verse 1 Nós lemos aqui do versículo 1 that Joshua that led the first group. que Josué que liderou o primeiro grupo. As a matter of fact, there were 2 groups that were released to come. Desde já é importante saber que nós temos 2 grupos que The foram first libertos group para trazer. O primeiro returned grupo with Joshua, veio com Josué and the second one returned with Ezra. e o segundo grupo voltou com Esdras. And we saw also that Ezra was a priest. Nós também vimos que Esdras foi um sacerdote. He was a man devoted to the Lord. Ele foi um homem devotado a Deus. He was a type of a reformer of the spiritual life of the nation. O tipo de vida antiga da nação espiritual. He was a reformer Ele foi um antigo
reformador. reformador, He was a reformer of the spiritual life of the da people. vida espiritual do povo. Because as the people remained so many years in captivity, Porque enquanto o pessoal manteve muitos anos no cativeiro, the people might have forgotten the law of God. o povo poderia ter esquecido das leis de Deus. So the priest Ezra So, o sumo sacerdote Esdras carried about this wonderful work of reformation. cuidou acerca desse trabalho maravilhoso sobre a So reformação. when they settled in their own So, land, quando ele juntou pessoas na sua própria terra, the first thing that they did a primeira coisa que ele fez was to rebuild the altar of the Lord. foi reconstruir o altar do Senhor. That's why all this month long we're speaking about rebuilding the altar of God in my life. Esta é a razão pela qual este mês estamos a falar sobre So reconstruir o altar do Senhor my na sua vida. question to you this morning is, So, a minha pergunta para cada nessa manhã é: how is the altar of God in your heart? como é o altar do Senhor na sua vida? Is the altar of God destroyed? É o altar do Senhor destruído? Is the altar of God in your heart destroyed? O altar do Senhor no seu coração está destruído? What is it that has destroyed the altar of God in your life? O que é isso que está destruindo o altar do Senhor na sua vida? You may say, Pastor, I am pretty well. Você pode dizer: pastor, eu estou bastante bem. My altar is nice. O meu altar está bom. But I want to tell you that there is nothing good that cannot be enhanced. Mas eu quero dizer que não há nada melhor que não pode ser melhorado. We can always pick up from inside of us a better version. Nós sempre falamos dentro de nós uma boa versão. We can always take from inside of us a better version. Os povos tiram sempre de nós uma boa versão. There is a better version of your spiritual life inside of you. Há Amen. uma boa versão sobre a vida espiritual How many dentro of de us ti. want the more of God? Quantos de vocês estão com a moral de Deus? How many of us want the more of God? Quantos de vocês querem mais de Deus? Do you want the more of God? Queres mais do Senhor? If you want more of God, say amen. Queres mais do Senhor? If Diga you want amém. more of God, say amen. Queres mais do Senhor? Diga amém. We always have to challenge ourselves Nós sempre temos desafio para nós mesmos, to arrange the altar of God in our lives. para arranjar o altar do Senhor na nossa vida. But pay attention, church. Mas prestem atenção, amada igreja. The Bible says from verse 1 to 6. A Bíblia nos diz do versículo 1 a 6, From verse 1 to 6. do versículo 1 a 6, Can you put it on the screen, the slide, Hernandez, please? Hernani, possa meter no screen, por favor. The first thing that they did was to be united. A primeira coisa que eles fizeram foi unirem-se. The people came from exile O pessoal veio do exílio and they settled on their own town. e eles reuniram-se na sua própria terra. Slide number 2, Hernandez, please. O versículo 2, por favor. Slide number 2 from our presentation. O versículo 2 da nossa apresentação. No, slide number 2 Ah, from slide. our presentation. Da nossa apresentação, Slide number 2. The people got together. as pessoas reuniram-se. The first thing they did was A primeira coisa que eles fizeram foi to be united, estarem unidos, to gather their strength juntos, fortalecendo-se and began to do the work of rebuilding of the altar. e começaram a fazer o trabalho de reconstruir o altar. Then the second thing they did was to obey despite of fear. A segunda coisa que eles fizeram foi obedecer. They obeyed the instructions of Ezra. Depois obedecer às instruções de Esdras. They obeyed and followed with courage the instructions of Ezra. Eles obedeceram e seguiram com coragem as instruções de Esdras. When we start the work of reformation, Quando nós começamos o trabalho de reformação, when you start to rebuild something in your life, quando tu começas a reconstruir qualquer coisa em sua vida, there will always rise challenges. sempre levantar-se-á desafios. But we can see from the text that we have read Mas nós conseguimos ver do texto que nós that lemos, when they returned to their motherland, quando eles voltaram para a sua terra-mãe, they found other peoples. eles encontraram outras pessoas. They found challenges. Eles encontraram desafios. They found challenges. Encontraram desafios. But the Bible says in verse number 3, Mas a Bíblia nos diz no versículo 3, despite the fear,
Despite their fear of the people around them, what they did, they built the altar. Apesar dos desafios dos vizinhos, eles fizeram o quê? Eles construíram o altar. So what is it that is standing before you and the altar? Só o que é isso que está levantando-se contra ti e o What altar? is it that is robbing your attention, your focus, for you not to rebuild your spiritual life? O que é isso que está a roubar a tua atenção, o teu foco para que tu não reconstrua a sua vida Is espiritual? it a sin? É pecado? What is it that is blocking you from rising the altar of God in your life? O que é isso que está impossibilitando você a Is it levantar? any distraction? A distração? Is it anything, any problem? What is it? Is it any disease? É algum tipo de problema? O que é isso? É uma What is doença? it that is causing you to fear? O que é isso que está a permitir ter medo? What circumstance inside of you or around you in your family, whatever it might be, that is preventing you from rising the altar? Que circunstância é essa acerca de ti ou sobre a sua família que pode ser que está a impedir-te a reconstruir o seu altar? So despite the fear, Apesar do medo, they obeyed the word of God. eles obedeceram à palavra de Deus. The people did not look around to the circumstances. O pessoal não olhou atrás para as circunstâncias. They took courage Eles tiveram coragem and rebuilt the altar. e reconstruíram o altar. Satan will always cause fear in our hearts. Satanás vai sempre causar medo nos nossos corações. There is why we see in the word of God, a lot of times it's written. Esta é pela razão pela qual nós buscamos a palavra de Deus e muitas das vezes está escrito: Fear not, não temas, for the Lord your God is with you. Amen. porque o seu Deus está contigo. Amém. So when you look around and you look to the circumstances, Quando tu olhas ao teu redor e as when circunstâncias, you remove your eyes from the Lord who made the promise, quando tu tiras o teu olho sobre aquele Deus que fez as promessas, fear will begin to rise in your heart. o medo vai começar no seu coração. But the word of God says, take Mas courage. a palavra de Deus nos diz: Take courage. tenha coragem. Take courage. Tenha coragem. Give me slide number 3, please. Vamos para a slide número 3, por favor. The Hernani. people of God assembled together O povo de Deus reuniu-se and they resumed the worship life. e eles revoltaram a sua vida de adoração. They resumed, Eles resumiram a vida de adoração. they went back to the life of Ou worship. seja, eles retomaram a sua vida de adoração. I'm speaking to someone here that needs to resume his worship and devotion time with the Lord. Eu estou falando para alguém nesta manhã que precisa retomar a sua vida e a devoção ao Senhor. And if you are there, perhaps you need to improve. Se já estás, talvez tu precisas de melhorar. They had this as a priority. Eles tiveram esta questão como uma prioridade. Rebuilding of the altar has to do with central worship. Reconstruir o seu altar tem a ver com a centralização na adoração. Central worship. Centralizar a adoração. So central worship has to do with the centrality must be in the center of our lives. A vida de adoração tem que estar no centro da nossa vida. That's why worship is one of our core values. Amen. Essa é a razão pela qual a adoração é dos nossos valores. It's one of our core values. É dos nossos valores fundamentais. LICF family is a family that gather together and worship together. Luanda Internacional Cristão é uma família que juntamos e adoramos juntos. But you see, the people of Israel, Mas nós vimos o povo de Israel, they were doing a physical work. eles estavam a fazer trabalho físico. But we saw also that for us today, for us now, Nós também vimos que para nós hoje, we can read from Romans chapter 12, verse 1 to 2. nós podemos ler do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Paul is writing to the Roman Christians, Paulo está escrevendo para o povo cristão de Romanos and he's saying, I beseech you, therefore, brethren, e está dizendo: eu, como os irmãos, I beseech you, therefore, brethren, eu rogo-vos, amados,
that you present your bodies a living sacrifice unto the Lord. que apresentem os vossos corpos como sacrifício ao Senhor. Our heart is the altar of God today. Amen. Nosso coração é o altar do Senhor hoje. Can you repeat with me? My Posso heart repetir is the comigo? altar of God. Meu coração é o altar do Senhor. My heart is the altar of God. Meu coração é o altar do Senhor. So you cannot allow anything in this world Tu não podes permitir nada nesse mundo to stand in the place that God, only God is supposed to stay. que esteja no lugar que apenas o Senhor é suposto estar. Sometimes we allow many things to rob the place that is supposed to be only for God. Por vezes nós permitimos algumas pessoas roubarem um lugar que é apenas suposto ser do Senhor. We don't worship God only at the temple. Nós não adoramos ao Senhor apenas no templo. So worship is supposed to be a lifestyle. A adoração deve ser um estilo de vida. They celebrated the feast of the tabernacles. Eles celebraram as festas do tabernáculo. They celebrated the feast of the tabernacles. Eles celebraram a Páscoa do tabernáculo. The feast of the tabernacles. A festa. A festa do tabernáculo. So the feast of the tabernacles. A festa do tabernáculo was a celebration whereby the people would remember. A festa do tabernáculo é o tipo de festa que o pessoal poderia lembrar-se. Yes, on how they had been in exile. O tempo em que eles estavam no exílio. But also how they were pilgrims in the deserts. Também como eles estavam a construir. Yes, tabernacle, feast of the tabernacles. A festa do tabernáculo. The people were in the desert for many times. O pessoal estava no deserto por muitos anos. And when they were freed, quando eles foram libertos, they celebrated the feast of the tabernacles. Eles celebraram a festa do tabernáculo. So how many of us we walk in this world? Quantos de nós estamos andando neste mundo? And we think that we are eternals. E nós pensamos que nós somos eternos. We think that we will stay here forever. Nós pensamos que nós vamos estar aqui para sempre. We will not stay here forever. Nós não vamos estar aqui para sempre. So that's why the Lord our God knew that people tend to forget so quickly. Esta é a razão pela qual Deus, nosso Deus, sabe que o povo tende a se esquecer rapidamente. That's why from time to time, Essa é a razão, tempo em tempos, they had to withdraw themselves. Eles têm que retirar-se. And remember where they are coming from. E lembrar-se de onde eles vêm. Where are you coming from? De onde tu vens? Where did the Lord our God pick you up from? De onde é que o nosso Senhor tirou-te? So when you have that, when you remember about when you were picked from, quando nós temos isto, quando lembramos de onde nós fomos tirados, you will have a grateful heart. Nós teremos coração agradecido. So how many of us are ungrateful unto the Lord? Quantos de nós temos não sido agradecidos ao Senhor? Because we forget so quickly where the Lord had picked us from. Isto porque nós esquecemos rapidamente de onde o Senhor nos tirou. But when we keep in our minds where I am coming from, mantemos em nossas mentes de onde, como nós saímos, pride will never take place in your heart. O orgulho nunca terá lugar no nosso coração. Ungratefulness will never take place in your heart. Eu sou grato, com muita gratidão. Ungratefulness will never take place in your heart. Ingratidão nunca terá lugar no nosso coração. Never. Nunca. Because you always bring in your mind. Isto porque estamos sempre trazendo nas nossas mentes. You will always raise your hand and worship the Lord. Estai sempre levantando a sua mão e adorando ao Father, Senhor. thank you. Sim, Senhor. Because you did not allow me to die in the desert. Nós agradecemos porque o Senhor não nos permitiu morrer no deserto. You carried me. Tu tiraste-me. You took me in your arms. Tu levaste-me nas tuas mãos. And you protected me. E tu protegeste-me. That's why they celebrated the feast of the tabernacles. Esta é a razão pela qual eles celebram a festa do tabernáculo. And they were obedient unto the Lord. E eles foram obedientes ao Senhor. They were obedient unto the Lord. Eles foram obedientes ao Senhor. With joy and tears. Alegraram-se em lágrimas. And they built the altar. E eles construíram o altar. Give me slide number 5, Hernanes. Dê-me slide número 5. With joy and tears. Alegrar-se em lágrimas. With joy and tears. Com alegria e lágrimas. They were doing the work of God. Eles estavam a fazer o trabalho de Deus.
You remember? Joy and tears. Lembra-se? Alegria, lágrimas. A lot of people abandon the Lord Muitas pessoas abandonam o Senhor in times of suffering, em tempos de sofrimento, in times of challenges. em tempos de desafio. But this is not what we'll learn here. Só isto não é o que nós aprendemos aqui. With joy and tears. Alegra-se em lágrimas. With joy and Com tears. alegria e lágrimas. They were doing the work of Eles God. estavam a fazer o trabalho do So Senhor. this means that there is nothing that can hinder you from serving God. Só isto significa que não há nada que possa parar de servir ao Senhor. Nothing could stop us from Nada serving nos pode God. parar para servir ao Senhor. In times of joy and in times of tears, Em momentos de alegria, em momentos de lágrimas, we have to learn how to build the altar. nós temos que aprender como construir o altar. We have to learn how to worship the Lord. Nós temos que aprender como adorar ao Senhor. Even in times of discouragement, Até nos momentos de desencorajamento, the people of God were rebuilding the altar. o povo de Deus estava reconstruindo o altar. I may be speaking to someone who is going through difficult times. Eu posso estar falando para alguém que está em momentos difíceis. I want to tell you, take courage. Eu vou dizer, tenha uma coragem. Take courage. Tenha coragem. Don't stop worshiping God. Não pare de adorar ao Senhor. Don't quit the Lord. Não desista do Senhor. You might be going through a season of infirmity. Tu podes estar por alguma situação, You might be going through a season of infirmity, pode estar em momentos de enfermidade, a season of loss. uma fase de perca. You have lost someone. Pode ser que perdeste alguém. Maybe your marriage is in jeopardy. Talvez o teu casamento não está em condições. I mean maybe your marriage is in danger. Talvez o teu casamento está em perigo. I want to tell you, don't quit worshiping the Eu Lord. quero dizer-te, não desafia, não desista de adorar ao Senhor. Because can be exactly, it's when the Lord can bring the answer. Isto pode ser exatamente quando o Senhor traz a resposta. As we saw on the image, Assim como nós vimos na imagem, the people were to offer sacrifices unto the o Lord pessoal trabalhou para oferecer sacrifícios ao Senhor and worship the Lord. e adorar ao Senhor. Because for many years, Isto porque muitos anos they couldn't do it. eles não podiam fazer isso. But when they had the opportunity to Mas do it, quando eles tiveram a oportunidade para fazer isso, the first thing they did when they arrived at their motherland, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram na sua terra-mãe, led by Ezra, the priest, liderados pelo sacerdote Esdras, they organized the central worship. eles organizaram centro para adoração. So I want to give you some practical ways. So, eu quero dar-vos algumas formas práticas On how to build your altar. em como construir o altar. Slide number 6, Hernanes. Vá para slide número 6. Slide number 6, Hernanes. Practical ways to rebuild your spiritual life. Formas práticas para reconstruir a sua vida espiritual. So number 1, we must recognize that the altar is broken. Primeiro, nós precisamos de reconhecer que o altar está quebrado. The first thing we have to do is to carry out a diagnosis. A primeira coisa que temos que fazer é levar diagnóstico. We need to diagnose Nós precisamos de diagnosticar how is my spiritual life. como está a minha vida espiritual. How, with time, how, when Com o tempo, you como? first converted to Christ, Quando primeiramente nos convertemos ao Senhor, a Jesus, are you living your first love? estás vivendo o seu primeiro amor? What is it that's hindered you from growing? O que é isto que impeça de cresceres? So the first thing you have to do is to recognize. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer. Because when you recognize, Isto porque quando nós reconhecemos, then you can repent. então nós nos podemos arrepender. The Bible says, let's go quickly, 1 Kings chapter 18. A Bíblia 1 nos diz, King, vamos primeiro rapidamente no livro da Primeira Reis, 1 King chapter 18. capítulo 18. We're going to see what Nós vamos ver the people did. o que o povo fez. Hallelujah. 18 Hallelujah. verse 30. 18 verse 30. Capítulo 18, versículo 30. 1 King 18 verse 30. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30. The Bible says, then Elijah said to all the people, come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord with had been what?
broken. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Yes, Elijah had to recognize Sim, Elias teve que reconhecer that the worship had been destroyed. que a adoração estava destruída. And again, I ask you, what is it that is destroying the worship in your heart? E mais uma vez eu pergunto: o que é que está destruindo a adoração no seu coração? What is it destroying your devotion life with the Lord? O que é que está destruindo a sua vida devocional com o Senhor? You have to carry out a survey, Tu tens que fazer um trabalho, levantamento, tens que fazer um levantamento and see where is the stones, where are the e stones, ver onde é que estão as pedras, where are the walls onde é que estão as paredes that are hindering you from moving forward. que está a impedir-te de dar passos à frente. Elijah summoned the people. Elias mandou o pessoal, He convocou o congregated the pessoal, people. Yes, he congregated the people, ele congregou o pessoal and they leaded them e eles liderou-os into the work of rebuilding the altar. para o trabalho, para a reconstrução do altar. Perhaps you're going to have to lead your family back to worship. Talvez tu terás de dirigir a sua família de volta à adoração. How many of us carry out home worship or worship at homes? Quantos de nós lideram um serviço de adoração em nossas casas? Many of us don't do that again. Muitos de nós não fazem mais isso. Home worship. Adoração em família. That is why one of the strategies of the church Esta é a razão pela qual uma das estratégias da igreja is to rise home cells, é levantar as células em famílias. so that not only at the church, Não apenas na igreja, even at our homes, até mesmo nas nossas casas, we can teach our children nós podemos ensinar as nossas crianças to worship the Lord. a adorar ao Senhor. That's why every people amongst us Esta é a razão pela qual is supposed to join a cell group, quem está entre nós é suposto juntar-se a uma célula. so that in our homes, Estudos nas nossas casas, in our neighborhoods, na nossa vizinhança, we can rise the altar of the Lord. nós podemos levantar o altar do Senhor. The second practical way, the thing they did was to A remove the segunda forma rubble. prática que eles fizeram foi, They recognized that the altar was broken. eles reconheceram que o altar estava quebrado. The second thing they had to do was to remove the rubbles, A segunda coisa que eles tiveram que fazer foi retirar os ladrões, os entulhos. os entulhos. They had to repent. Eles tiveram que arrepender-se. They had to remove that which was preventing them from worshiping the Lord. Eles tiveram que remover aquilo que lhes estava a impedir de adorar ao Senhor. So I want to tell you, please remove the rubbles. Eu quero dizer, remova os entulhos. Remove whatsoever is preventing you from worshiping the Lord. Remova qualquer que seja a coisa que está a impedir de adorar o Senhor. It might be a sinful circumstance. Isso pode ser uma situação pecaminosa. It might be a sinful habit. Isso pode ser um hábito pecaminoso. Disobedience, Desobediência, discouragement. desencorajamento. Remove the rubbles. Remova todo tipo de entulho. So they gathered together. 1 Chronicles chapter 7. Eles reuniram-se. Primeiras Crônicas, capítulo 7. Second Chronicles chapter 7. Segundas de Crônicas, capítulo Second 7. Chronicles chapter 7. Segundas de Crônicas, capítulo 7. From verse 14, the Bible says, Do versículo 14, a Bíblia nos diz: if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal the land. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, humilhar-se diante de mim, eu vou chamá-los a todos. I will heal the land. E eu vou curar a terra. The Lord wants to heal people here. O Senhor quer curar pessoas aqui. The Lord wants to heal perhaps your spiritual life, O Senhor talvez quer curar a sua vida espiritual, your emotional a life, sua vida emocional, your material life, sua vida material, your children's spiritual life, a vida das suas crianças espiritual, whatever it might be. qualquer que seja. The Lord wants to carry out a healing O process. Senhor quer levar um processo de cura. But the first thing we have to do
is, Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é, the Bible says that if my people a Bíblia diz que se o meu povo shall humble themselves, humilhar-se, one of the things that is preventing us from moving forward uma das coisas que nos tem impedido de darmos passos em frente is pride. é o orgulho. Pride. Orgulho. The Bible says that the Lord resists the A pride. Bíblia diz que o Senhor resiste He ao orgulho. resists the pride, Ele resiste ao orgulho, but He gives grace mas Ele dá graça to the humble. para os humildes. The Lord resists the O pride Senhor resiste o orgulho and give grace to the humble. e dá graças aos humildes. When we humble ourselves before the Lord, Quando nós nos humilhamos diante de Deus, the Bible says that He will heal. a Bíblia diz que Ele vai curar. He will heal Ele vai curar whatsoever is sick. Whatsoever is sick. também aquele que está doente. Whatsoever is sick. Yes. O que quer que O que esteja quer que doente, esteja doente, the Lord will heal. o Senhor vai curar. So I want you to look at your life Eu quero que tu olhes para a tua vida and carry out the survey. e faça um levantamento. What is it O que é isso? that need healing? Que precisa de cura. That need healing. Que precisa de cura. The Lord is ready to heal. O Senhor vai nos ceder. Number 3, the third thing they did was, Número 3, a terceira coisa que eles fizeram slide foi... number 6, Hernandez. The third thing they did was A terceira coisa que eles fizeram foi... to lay the foundation of Foi- prayer Foi criar uma fundação de oração and worship. e adoração. Do you see the image there? Conseguem ver as imagens lá? The Bible says in Leviticus chapter 6 from verse 12 A Bíblia nos to diz em 13. Levíticos capítulo 6, versículo 12. Leviticus chapter 6 Levíticos capítulo 6, from verse 12 to 13. do verso 12 a 13. Hallelujah. Aleluia, aleluia. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Leviticus. Levíticos, Hallelujah. This is very strong. Leviticus chapter 6 from verse 12. Levíticos capítulo 6, versículo 12. The fire on the altar must be kept burning. Amen. Amém. The O fire, fogo, pois sempre arderá sobre o altar. the fire on the altar must always be kept burning. Não se apagará. The fire on the altar O fogo, pois sempre is never supposed to be put out. arderá no altar. Nunca deve This is a ser. command. Isso é uma recomendação. No, this is a command. Isso é um mandamento. This is an ordinance. This is an imperative. Isso é um This imperativo. is an imperative. It is imperative. Can you put the image, please? Pode, por favor, meter a imagem. The fire on the altar O fogo no altar must be kept burning. deve manter aceso. Is the fire in your heart still burning? O fogo que é no seu coração ainda está ardendo? Or the fire had already been put out? Ou o fogo já foi apagado? Is the fire extinguished in your heart? O fogo já foi extinguido do seu coração? For us today, the altar is our heart. Para nós, hoje, o altar é o nosso coração. The altar has to do with the centrality of worship. O altar tem a ver com a centralidade da adoração. To offer unto our God burnt offerings. Para nós oferecermos holocausto ao nosso Deus. And it has to do with prayer and worship. Isso tem a ver com oração e So adoração. how is your prayer life today? Como é que está a sua vida de adoração hoje? How is your prayer life today? Como é que está a tua vida de adoração? Do you pray every day? Oras todos os dias? Do you have your quiet time with the Lord? So, tu tens um tempo de qualidade com o Senhor? Do you have your quiet time with the Lord? Tens um tempo secreto com o Senhor? Do you worship God? Tu adoras ao Senhor? How is your prayer life? Qual é a sua vida de oração? The fire on the altar must be kept burning. O fogo no altar deve manter aceso. Paul said to Timothy, Paulo disse a Timóteo:
stir up the flame inside of you. So, mistura o fogo dentro de ti. Yes, stir up, Sim, abana. vamos, abana o fogo. Stir up the fire inside of you. So, abana o fogo que está dentro de ti. Has to do with spiritual So, gifts. isso tem a ver com espiritualidade, Spiritual com gifts. os dons do Senhor. How are you using your spiritual gifts? So, como é que tu estás a usar os dons do Senhor? That has to do with maintaining the fire. Isso tem a ver com a The manutenção do fire teu fogo. must always be kept O burning. fogo deve estar sempre ardendo. And let me tell you, it's not easy. Deixa-me te dizer, isso não é fácil. That means that you have to come out from your zone of comfort. Isso significa que nós temos que sair da nossa zona de conforto. That's why we saw that despite the fear, So, por isso que nós vemos que, fora o medo, the people took courage o pessoal teve coragem to rebuild the altar. para reconstruir o altar. The fire must never be put out. O fogo nunca The deve, fire must never be extinguished. o fogo nunca deve ser extinguido. We are supposed to maintain the fire. Nós devemos manter o fogo Prayer and worship. com orações e adoração. I get amazed how many people miss the prayer meetings. So, tem informação sobre quantas pessoas não praticam, ou não se fazem presente no show de oração. Because when I understand that I must keep the fire burning, So, no meu entendimento, quando digo devemos manter o fogo ardendo, for us to be able to maintain the fire building or burning, para nós ser capazes de manter o fogo ardendo, we are a body. so, nós somos um corpo. And when we join together, E quando nós nos juntamos, the flame is bigger. so, a chama é maior. The flame is bigger. A chama é maior. Perhaps you are weak. So, talvez tu estás fraco. And when you join Brother So, Mario, quando tu te juntas ao irmão Mário, you will receive something from him. tu vais receber alguma coisa dele. And maybe your flame E talvez as tuas chamas will start to receive life. só vai estar recebendo a vida. So we are supposed to stir up the fire. So, é suposto nós abanarmos o fogo. Tell your brother, stir up the fire So, inside diz of ao teu irmão, abana o fogo. No. Stir up the fire. So, Stir up. estremece o fogo. Aleluia. 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 Mantenha o fogo ardendo no seu coração. Mantenha. Keep the fire burning in your heart. A primeira coisa que temos que fazer é So, a primeira coisa que first thing that we have to do is reconhecer que o altar está quebrado. acknowledge that the altar is broken. Nós temos que remover todo o entulho We have to remove all the blocks e nós temos que recomeçar a restabelecer ou a reparar o altar and we have to start to repair the altar para que o fogo no altar so that the fire in the altar não se apague. do not cease. I want you to bow your heads and let us pray. Eu quero que tu baixes sua cabeça e vamos orar. Father, we thank you in Jesus' name. We thank you for your word, oh Lord. I know that you have spoken to someone here. And Father, the first thing we want to do is to repent. We want to repent this morning on how we have allowed circumstances, sin, and other things to extinguish the fire from our hearts, the fire of prayer, the fire of worship. Father, we have learned today that it is a command. It's not a choice, but it is a command that our life, our prayerful life, our prayer life, and our worship with you, Lord, shall always be kept live. Father, we repent and we demand your help. We, oh Lord, beseech your help to help us, oh Lord, to return. We want to return, oh God, that where we have backslid from your presence. Father, we ask your help. We ask your support to help us. Oh, dear Holy Spirit, we pray that this morning, Lord, you will stir up the fire inside of your people. And together, like the people of Israel, Lord, the first thing they did when they arrived at their town, at their motherland, they gathered together in unity despite the fear, and they carried out the work of reconstruction
of their spiritual life. Father, in the name of Jesus, we pray that the fire of prayer, the fire of worship in our homes, oh God, shall be alive again in the mighty name of Jesus. Father, give us courage and give us your spirit and help us. In the mighty name of Jesus, we pray, and the church say amen. Amém. Can you give a big amen? Podemos dar forte amém? Hallelujah. Aleluia. God bless you, family. God bless you in Jesus' mighty name. Amen, amen. Thank you, Pastor. Thank you for this wonderful message. Let's, church, remember, okay? Let's rebuild the altar of our life. Rebuild the altar of our life by recognizing that the altar is broken. Remove the rubble and repentance. Lay the foundation with worship, with prayer and worship. And fourth, maintain the fire. Maintain the fire. Amen. So, very quickly, let's open our hymnals and sing the hymn number 487, the first and the last stanzas. Hymn number 487. Since Jesus came into my heart. 487, the first and the fourth stanzas. Four, 8, 7. Can we stand as we sing? What a wonderful change in my life has it brought. Are we there? 487. 487. Mario? What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, flood of joy on my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my, the last one, I shall go where to dwell in the city I know. Since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart. Oh, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Flood of joy on my soul, I can see billows roar. Since Jesus came into my heart. Amen. Pastor Chitende, can you come forth for the benediction? Pastor Chitende is not. Pastor Frank. Okay, let us pray. May the Lord our God bless you. May the Lord our God keep you from all danger. May we go to our homes, hallelujah, under his wings. May the Lord bless you as you go out, and may the Lord bless you as you enter. May the Lord bless you in the city, and may the Lord bless you in the fields. Father, let the love of God our Father, and let the grace of our Lord Jesus, and allow also, Lord, the fellowship of the Holy Spirit to remain with us and all your people. And the church say amen, amen. God bless you. God bless you. Have a blessed week. Amen.
You may be seated. We have come to the end of our service. We wish you all a blessed week. Remember, go out and be Jesus to someone's life. Amen. See you next Sunday. We see you on Wednesday, on Friday, and next Sunday. Amen. God bless you.